pessoal, nós paramos aí em associação de resistores, certo? Então a gente vai entrar agora em associação de geradores para passar para as questões, tá, galera? Então vamos só dar continuidade aí, pessoal. Dando continuidade aí ao assunto que nós paramos, tá? Um minutinho, gente. Vou pegar as canetas aqui. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, gente, nós temos o seguinte. Nós temos que os geradores, como vocês sabem, né? Vocês viram algum outro professor, a função do gerador é transformar certas modalidades de energia em energia elétrica, certo? Então vai funcionar assim. Vamos para a associação de geradores. Associação de geradores, tá, galera? Então, a primeira associação que eu tenho é a associação em série, tá? A associação de geradores. Então, vamos para a associação em série. Quais são as características de uma associação em série? Associação em série, tá, pessoal? Então, antes de colocar as suas características, como seria uma associação em série? Seria desta maneira. Eu teria aqui o primeiro, né? Deixa eu pegar o exemplo aqui da figura. Eu teria o primeiro gerador. Aqui estaria a sua resistência interna, tá? Teria o segundo, sua resistência interna. Teria o terceiro e sua resistência interna. Então, aqui seria o R1, o R2 e aqui o R3, tá, pessoal? Então, o que aconteceria? Eu teria a força eletromotriz no primeiro gerador, teria a força eletromotriz no segundo gerador e teria a força eletromotriz no terceiro gerador. Ou seja, como vocês estão observando, né, para cada gerador tem uma resistência interna, tá? Eles podem ter forças eletromotrizes diferentes e eles podem ter aí resistência interna diferentes, ok? Então, o que é que vai acontecer? O que eu tenho que ter em mente é que quando o gerador está associado em série, nós temos que a corrente é a mesma para todo o circuito. Então, uma das características aqui é que a corrente é a mesma para todos os geradores, né? Por toda essa parte do circuito. A corrente elétrica, certo? É uma das características, pessoal. A corrente elétrica, gente, ela é a mesma. Ela é a mesma para todos os geradores, certo? Então, a corrente aí é a mesma para todos os geradores. Ou seja, a corrente total é igual à corrente no primeiro gerador, que é igual à corrente no segundo gerador, que é igual à corrente no terceiro gerador. Então, a corrente elétrica, ela é a mesma para todos os geradores, ok? Logo, nós sabemos o seguinte, pessoal. Nós sabemos que a equação do gerador é a equação do gerador U é igual a força eletromotriz, ou seja, a tensão elétrica é igual a força eletromotriz menos a resistência interna
vezes a corrente, tá? Então, essa seria a equação do gerador. Baseado na equação do gerador, nós temos a DDP. Cada gerador vai ter uma DDP diferente aí, certo? Em seus terminais. Então, como eles estão ligados a pontos diferentes dos fios, então eles têm tensões diferentes. Então, a segunda característica seria que a tensão é dividida. A tensão elétrica, pessoal, é dividida. Gente, se a tensão elétrica, pessoal, ela é dividida, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, pessoal, que cada gerador possui uma tensão diferente. Então, a tensão equivalente seria a soma das tensões, tá? Então, U é igual a 1 é igual ao 2 mais o 3. Então, aí nós temos a soma das tensões. Por quê? Porque cada gerador vai ter uma tensão diferente, tá, pessoal? Então, como cada gerador vai ter uma tensão diferente, então nós temos isso aí. Então, isso aí é para uma associação em série, tá, galera? Se nós substituirmos aí a equação do gerador, substituirmos para cada uma dessas DDP, substituir a equação do gerador, nós vamos ficar o seguinte, nós vamos ficar com a força eletromotriz menos R vezes I, certo? Igual a força eletromotriz no primeiro gerador, a força eletromotriz no primeiro gerador, tá, pessoal? Menos a resistência interna do primeiro gerador, vezes a corrente elétrica no primeiro gerador, mais a mesma coisa para os demais. Então, eu teria força eletromotriz no segundo, menos resistência interna no segundo, vezes a corrente no segundo. Ok? Tudo isso mais a mesma coisa para o terceiro gerador. Então, ficaria com força eletromotriz no terceiro, menos resistência interna no terceiro, vezes a corrente no terceiro. Ok? Acontece que na associação em série, a corrente aí ela é a mesma, tá, pessoal? Então, como a corrente é a mesma, então eu posso tirar a corrente e colocar ela em evidência. Então, ela pode sair, né, de cada uma dessas formas, ok? Então, ficaria no caso assim, ó. Então, nós teríamos que a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente elétrica seria igual. Então, vamos lá. Eu teria a força eletromotriz do primeiro menos R1 vezes I1, tá? Mais força eletromotriz no segundo menos R2 vezes I2, tá? Mais força eletromotriz no terceiro menos R3 e 3, tá, galera? Pessoal, se nós observarmos aí, a força eletromotriz é positiva em todos. Então, o que vai acontecer? Eu vou somá-las, de maneira que fica a força eletromotriz menos a resistência equivalente da associação, né, dos três geradores, vezes a corrente, também equivalente, é igual a força eletromotriz no primeiro, mais força eletromotriz no segundo, mais força eletromotriz no terceiro. Então, eu somo as três. E todas as outras vai ter um sinal de menos aqui, certo? Como está em série, a corrente é a mesma para todo o circuito. Então, vai acontecer
eu vou somar todas as resistências internas e vou multiplicar pela corrente I. Então, vai ficar menos R2 vezes R2 mais, na verdade, R1 primeiro, né? R1 mais R2 mais R3, tudo isso vezes a corrente geral. Então, essa aí seria minha equaçãozinha do gerador, tá, galera? Então, eu tenho a soma das forças eletromotrizes e tenho a soma das resistências internas vezes a corrente I. Ok, pessoal? Então, finalizamos aí, tá? Beleza? Vamos olhar se já podemos ir para as questões aqui, tá, pessoal? Vou dar uma olhadinha se já podemos ir para as questões. Falta associação em paralelo, né? Falta a associação em paralelo, tá, pessoal? Então, vamos lá, associação em paralelo. Então, ó, essa aí seria a forma da gente calcular aí, né? A força eletromotriz equivalente e a resistência interna equivalente, através dessa fórmula aí, dessa equação, tá, pessoal? Beleza, gente, vamos lá. Beleza. Só lembrando, pessoal, que tem um seguinte detalhe antes de finalizar aí. Lembrando aqui, deixa eu ver. Essa equação equivalente é a própria do DT, né? Que vai ser igual à soma das forças eletromotrizes. 1, 2, mais 3, certo? Tudo isso menos o somatório das resistências internas, ok? Vezes a corrente. Então, isso aí é a equação para associação em série. Então, eu vou somar todas as forças eletromotrizes, menos o somatório das resistências internas, vezes a corrente elétrica. Eu vou achar aí a minha tensão, tá? Ok, pessoal? Deixa eu só dar uma apagada aqui para a gente continuar. Vamos para a associação em paralelo agora, gente. Associação em paralelo, tá? Associação em paralelo. Galera, na associação em paralelo, primeiro vamos observar a representação de uma associação em paralelo para geradores, né? Então, o que nós temos que ter em mente? Nós temos que ter em mente que todos os geradores estão ligados à mesma parte do fio, ou seja, eles vão possuir a mesma tensão elétrica, certo? Não importa o valor da força eletromotriz de cada um, eles sempre vão ter a mesma tensão elétrica. Então, eu vou ter basicamente isso aqui, ó. Então, eu venho aqui numa parte do fio, vou subir, vou ter aqui o primeiro, né, com a sua resistência interna. E aí eu volto novamente para o final do circuito. Tenho aqui o segundo, né, sua resistência interna, ligada a outra parte do circuito. Do mesmo jeito, pessoal, eu tenho para o terceiro gerador. Lembrando que a parte maior é a parte positiva, né? E a parte menor é a parte negativa. Então, tá aqui, ó, o ponto A, o ponto B, né? Nós temos aqui, ó, o menos, que é a partezinha menor,
A barrazinha maior seria o mais, então menos, mais, menos, mais, tá? Então, aqui eu tenho uma força eletromotriz 1, força eletromotriz 2, força eletromotriz 3, tá? Aqui eu tenho a resistência interna do gerador 1, resistência interna do gerador 2, tá? E resistência interna do gerador 3, ok? Então, o que vai acontecer? A corrente ela vai vir do ponto A, ela vem na forma de I. Quando ela chegar nessa parte do circuito, que é o nó, então é um ponto em que todos os geradores estão ligados à mesma parte do fio, portanto, eles estão ligados à mesma tensão elétrica. Então, eles têm aí a mesma DDP, né? Então, o que vai acontecer? Quando a corrente chegar nesse pontinho, ela vai se fragmentar. Então, vai uma corrente para o gerador 1. Então, aqui eu tenho I1. Vai uma corrente para o gerador 2. Portanto, eu tenho I2. Vai uma corrente para o gerador I3. Portanto, aqui eu tenho I3. Então, só lembrando, a corrente ela tem que sair do polo positivo e entrar no polo negativo. Então, aqui ela está entrando no polo negativo dos geradores. E aí ela vai voltar para cá, para essa parte do circuito, até chegar no ponto B. De maneira que quando essas correntes se encontrarem, elas irão voltar a ser o I que elas eram originalmente, tá? Então tá aí. Então nós temos aí a associação em paralelo. Então uma das características principais da associação em paralelo é que a tensão elétrica é a mesma para todos os geradores. Então nós temos a tensão elétrica é a mesma para todos. Então, só lembrando, por que a tensão elétrica é a mesma para todos os geradores? É simples. Todos os geradores estão ligados ao mesmo ponto no fio, que é o nó. Então, todos eles estão ligados ao mesmo ponto no fio. Quando eles estão ligados à mesma parte do fio, significa que eles possuem a mesma tensão elétrica. Porque a diferença de potencial ela vai estar entre dois pontos. Como todos eles têm o mesmo ponto, então todos eles têm a mesma diferença de potencial, tá, galera? Tudo bem, gente? Então, aí seria a característica principal dessa associação. Então, o que é que nós temos? Nós vamos ter que, como a tensão elétrica é a mesma para todos eles, então temos que U é igual a U1, que é igual a U2, que é igual a U3. Ou seja, todos os geradores possuem a mesma tensão elétrica, ok? Já quanto à corrente elétrica se divide, né? Então, a corrente elétrica, ela é dividida, tá? Então, aqui a segunda característica, a corrente elétrica é dividida. Ou seja, a corrente I é igual à corrente no primeiro, mais a corrente no segundo, mais a corrente no terceiro, tá, galera? Então, nós temos aí a corrente elétrica geral é a soma de todas as correntes individuais, tá, pessoal? Então, eu tenho a soma de todas as correntes aí, ok? Beleza, pessoal? Gente, completamos aí o nosso horário, né? Na próxima aula a gente continua, tá, gente? Valeu, pessoal. Bom final de semana aí para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima, tá, galera? Tudo de bom.